gente, tudo bem com vocês? Estamos aí, começando mais uma semana, né? Começando também mais uma aula de história, essa disciplina maravilhosa, não é isso? E hoje a gente vai dar continuidade ao tema que a gente vem trabalhando, né? Que é a Revolução Francesa. Mas antes da gente começar, da gente conversar aqui, eu quero dizer, né? Eu sempre lembro que estamos bem acompanhados, né? Não estamos sós. Temos aqui Késia fazendo a nossa interpretação de Libras, deixando essa aula mais acessível para vocês. A gente tem uma produção aqui gigantesca, maravilhosa, que sempre nos dá apoio, né? Nos dá apoio aqui, Bia, Billy. Eu sou a sua professora, né, de História, professora Vanessa, e junto comigo aqui, para estar interagindo aí no chat, uma queridíssima professora de vocês também, né, e grande amiga minha, Camille. Fala aí com o pessoal, Mili. Olá, lindezas. Vocês já me viram por aqui, mas não aqui no chat. Já me viram o quê? Na aula de língua portuguesa. E hoje eu vim aqui acompanhar esta professora maravilhosa, que vai trabalhar um dos meus assuntos preferidos de história, que era uma das minhas matérias preferidas, junto com português. Então, ó, hoje a gente vai ter essa colaboração e que eu acho que vai ser bem interessante. E como vocês sabem, o chat aqui está aberto, então qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer coisa, joguem aqui que eu estou aqui prontinha para conversar com vocês, tá certo? Um beijo. Que bom, o recado foi dado, né? E aí, a gente vai, né, dar continuidade aqui a esse tema, certo? Da Revolução Francesa. E aí você deve estar se perguntando, né? Mas professora, por que, né, eu devo estudar um acontecimento, né, que ocorreu lá no século XVIII? Bom, gente, eu vou dar pelo menos uma boa razão aqui, né, que vai justificar por que a gente estuda, né, esses grandes acontecimentos que ocorreram na história. Né? A gente sabe que o momento que estava vivendo ali a França, né, toda a situação de inquietação social, né, de crise, enfim, aquilo ali causou um momento de um burburinho, né, ali vamos dizer, da população. E uma das questões foi derrubar o absolutismo, né, da monarquia ali, que a gente viu na aula anterior, que o rei, né, era detentor de todo o poder. Ele mandava e desmandava, né, no contexto, na sociedade. Então, uma das causas que a Revolução Francesa trouxe foi o modo de fazer política, né, de quebrar essa questão, né, do absolutismo ali, desse poder só ser concentrado num rei, né, no monarca. E aí muda a forma de fazer política no mundo todo, né? Muitas revoluções, muitos acontecimentos que ocorreram, inclusive aqui no Brasil, foi inspirado nos ideais da Revolução Francesa, né? Isso. E se hoje, né, o povo pode participar da política, colocar os seus representantes, vem muito desses ideais, certo? Mas vamos seguindo aqui, né? A gente relembrar um pouco do que a gente trabalhou na aula anterior. Estava falando aí agora para vocês que existia esse clima, né, de insatisfação social contra esse regime absolutista, centralizado na mão ali do monarca, do rei. Uma crise política, né, que pesou muito também na França naquele momento, né, dos gastos que houveram com guerras e tudo mais, certo? Fome, né, desemprego, tiveram várias situações, desigualdade social que a gente viu na aula anterior, que a sociedade na França, ela era dividida, né, em estados. E a gente analisou lá a pirâmide, né, o que era o primeiro estado, que pertencia à nobreza, ao clero, que diga, o membro do clero, o segundo estado, que era a nobreza, e o terceiro, que era o maior estado, boa parte da população, que vamos dizer assim, era o povo em geral, que representava 97%, estava ali pagando altos impostos, certo? Era a única parte ali da sociedade, do grupo social do qual a França era dividida, que pagava impostos e estava à beira do abismo, assim, né? Em crise, passando por necessidades, né? Muita miséria. E o membro e o primeiro e o segundo estado
vivendo uma vida de luxo e riqueza, né? Então, a gente entendeu tudo isso na aula passada, né? A gente analisou aqui como era dividida a sociedade na França naquele período. Então, tudo isso e liderado por uma classe social da qual estava surgindo, né? Se ascendendo socialmente, que era a burguesia. E lembro a vocês que nessa estruturação, né, social da época, não havia mobilidade social, né? A gente, se nascesse ali do povão camponês, ia morrer camponês. Você não podia nunca mudar de classe dentro daquela sociedade ali. Então, não havia mobilidade social. Então, tudo isso causou inquietação, né? Desigualdade social, exploração do primeiro e do segundo estado com relação ao povo, né? Que fazia parte desse terceiro estado. E aí surgiu essas revoltas, né? Porque antes mesmo de ocorrer a Revolução Francesa, né, a gente vai entender a questão da queda da Bastilha, a tomada da Bastilha, já estava existindo alguns levantes, né, algumas movimentações. Mas vamos seguindo aqui, olha. E o rei, o monarca da época, era essa figura aí, olha, esse cara que vocês estão vendo aí nessa gravura, nessa pintura, certo? Era o Luís XVI. Então, ele era o detentor do poder na época, que a gente viu também na aula anterior, falou um pouquinho sobre ele, sobre esse momento do qual ele estava ali no poder e que estava incomodando a sociedade, né? Boa parte da sociedade. Professora Vanessa, Por só favor. aqui uma contribuição, para a gente lembrar que Luís XVI era neto de Luís XIV, o dito Rei Sol, que era a encarnação dessa monarquia absolutista, porque ele falava l'état c'est moi, o Estado sou eu. Então ele encarnava em si essa figura do monarca absolutista, ou seja, para ele a França, o Estado era ele, né? Então tipo, a figura da França era Luís XIV, porque ele foi o monarca absolutista. Luís XVI já está ali no finalzinho, nesse período pré-revolução, e ele não tinha mais esse poder todo do avô, mas herda esse sistema absolutista, né, em que a figura do rei é responsável por todas, pelo legislativo, executivo e pelo judiciário, né, que é algo que a gente vai ver com a professora Vanessa, que essa divisão de poderes ela vai acontecendo como uma consequência da Revolução Francesa, né? Exatamente. E lembrando, né, que vem também muito dos ideais iluministas, que a gente já estudou em aulas anteriores, né? A gente falou aí desse ideal que vem aí sobre a liberdade de expressão, liberdade religiosa. Tudo isso, a Revolução Francesa foi influência, né, para a Revolução Francesa. Então, aqueles ideais que estavam naquele momento surgindo, onde a gente podia tentar, né, mudar um pouco aquela estrutura que existia ali, porque o rei mesmo, ele era representante ali como se fosse escolhido por Deus, né? Então, toda aquela estrutura que tinha também da sociedade feudal, né, tudo isso já estava havendo mobilizações para que mudasse, né? E veio muito desses ideais iluministas. A gente falou também na aula anterior sobre essa questão, né? Que o lema da Revolução Francesa foi justamente liberdade, igualdade e fraternidade. E vinha muito dessa influência iluminista. A gente também viu, a professora reforçou aqui, a professora Camille, reforçou sobre o Luís XIV, né? A gente viu até uma gravura, né? Uma charge na aula anterior sobre essa figura, né? Que dizia que eu sou o Estado, né? O Luís XIV. E aí era bem essa ideia, né, que o rei era o detentor, era o absoluto ali. Então, ninguém mais poderia participar da vida política, certo? Vida pública também. Bom, e aí, com o slide aí na tela, vejam só, uma curiosidade histórica, né? A gente falou na aula anterior sobre esses sans-culottes,
né? Isso, que eram aqueles camponeses, trabalhadores que faziam parte e eram aqueles homens, né, que não utilizavam os culottes, que eram as calças que a nobreza utilizava, né? E sans, a nossa professora aqui que fala francês, né, é não, né? Isso, sem culottes, sem seria culottes, sem exatamente. as peças, né? As calças da nobreza que tinham tipo um shortinho fofo, assim, por Isso, cima da calça em si, da meia, enfim. pois é. Era uma moda pouco utilitária, mas porque os nobres, eles não tinham essa função do trabalho. Então, tanto que se vocês observarem a moda ela vai acompanhando muito esses sistemas de poder. A moda francesa da corte nessa época, ela é pouquíssimo utilitária. Você tem vestidos armadões, você tem mulheres usando perucas com pássaros vivos, por exemplo. Você tem as roupas masculinas e as indumentárias masculinas com perucas e maquiagem, saltos, os culottes. Então, assim, roupas que não eram práticas, mas porque eram corpos que não precisavam do trabalho físico, né? Esse trabalho ficava com quem? Eita, com quem, professora Vanessa? Com o povo, né? Que é exatamente o terceiro estado. O terceiro estado, que seriam esses trabalhadores, os camponeses, e aí eles utilizavam calças mais grosseiras, vamos dizer assim, de algodão. Então, por isso que eram chamados, né, o sem culotte, sem essas calças aí, essa vestimenta toda pomposa que pertencia à nobreza, né? Mas vejam aí na tela, uma curiosidade histórica. O preço do pão e os sans-culottes, né? Na véspera da Revolução, pouco antes da Revolução, quase todo o salário de um sans-culotte era gasto para adquirir pão. Veja, 88% do seu salário que ele recebia era para gastar com pão. Então, quase não sobrava para outras necessidades, né, que a gente precisa. Então, veja o absurdo que estava se vivendo na França naquele período. Que crise econômica, né? E a gente pode até puxar um ganchinho para os dias atuais, né? A gente vive aí também um momento de crise. Existiu aí esse contexto que a gente ainda vivencia ele, que é um contexto pandêmico, né? Que trouxe muitas situações assim de crise para o Brasil, e a gente vê hoje, a gente vê nos noticiários, na internet, aí, né, preço de gás aumentando, preço de gasolina, a carne super cara, né? Isso, professora Mili. Isso, e assim, a gente precisa pensar que é uma reação em cadeia, né? A gente está vendo agora um período de aumento do combustível. E lê do engano, está enganado quem pensa que só quem é afetado é quem usa carro, né? Porque todo o preço de todas as coisas tende a aumentar. Por quê? Porque a gente transporta essas coisas. Então, por exemplo, a comida, o feijão, o arroz, tudo vem para as capitais de caminhão, né? A gente tem o preço da gasolina acaba impactando em todos os setores sociais. E hoje em dia, se assim a gente pensar, as inflações estão tão altas que os preços vão mudando tanto que a gente está quase comprometendo bem mais da metade da nossa renda somente com uma alimentação, assim como os sem-culottes na época da Revolução Francesa. Claro que não é uma situação tão drástica, a gente está falando de dois momentos distintos, mas para que vocês pensem essa relação, né, inclusive o preço da comida é um dos principais é uma das principais vitrines das crises, né? Quando a gente está quanto mais crise, mais caros são os alimentos. E aí era exatamente isso que estava acontecendo nessa época. Lembrando que também a França passou por um período de seca. E aí houve um problema na produção dos alimentos. Então tudo ficou muito mais caro. Além da questão do governo, também houve essa questão ambiental, que assim acontece, né, em todas as épocas. Exatamente, né? Tudo isso causou essa indignação, né, insatisfação da população que estava sofrendo. E aí a gente contextualiza porque é muito importante, né, gente? A gente fazer sempre esse paralelo do que
o passado, né? A gente vê aí na história o que ocorreu no passado, os grandes acontecimentos, né? Os acontecimentos que ocorreram no passado, porque reflete também muito do nosso dia a dia, né? Afinal de contas, a história é feita por mim, por vocês, né? Por todos nós, é feita por pessoas, né? A gente precisa humanizar essa disciplina, porque a história é feita por pessoas. E aí, essa é uma das questões assim que a gente pode tirar como essencial, né, dessa revolução, até porque foi uma revolução que ela não foi linear. Né? Não se sabia o que é que ia acontecer, a gente vai estudar aqui nas próximas aulas. Tiveram vários momentos, várias fases. Então foi uma situação muito assim, conturbada, vamos dizer assim, mas foi feita pelo povo, né? Pela insatisfação ali daquele terceiro estado que não estava contente com aquela ordem social, né? Com aquela situação toda ali. Então, vamos lá, seguindo, né? Olha aí, os panfletos, né? A panfletagem revolucionária. Uma questão que eu queria trazer aqui, que na época se fazia muito essas panfletagens, né? Uma forma de circular as divulgações de tudo que estava ocorrendo ali, daquelas revoltas, daquelas manifestações, que os levantes, né? Que já estavam ocorrendo nesse momento na França, e aí uma forma de divulgação dessas manifestações eram os panfletos, né? Para que fosse uma circulação fácil, rápido e ainda por gravuras. Veja que legal, né? Que é uma forma de colocar para o mundo o que estava ocorrendo dentro da questão social, política. E aí, vejam, nessa gravura aí, inverte a lógica dos privilégios de classe, né? Mostrando um representante do terceiro estado sendo carregado por um representante da nobreza. A gente viu um panfleto desse muito semelhante na aula anterior, só que aí o outro era a burguesia, né? Vamos dizer assim, os trabalhadores, os camponeses sendo esmagados, né, pelos membros do clero, né, da igreja e pela nobreza. E aí, nesse panfleto, eles fazem de uma forma aí, vamos dizer, invertida, né, de classes, onde aí vocês estão vendo um camponês, um trabalhador sendo carregado pela nobreza e pelo clero. Não é isso, professora Camille? O panfleto é um material muito legal para a gente fazer divulgações, né? Com certeza. E assim, lembrando que o começo da história do panfleto, ele surge com essa pegada revolucionária. Porque, imaginem, não tínhamos redes sociais para divulgar as ideias. E a gente também não tinha uma parcela considerável da população letrada. Então, esses panfletos, eles traziam as mensagens revolucionárias, eram pregadas em postes nas ruas, né, para que fosse visível, e havia também aqueles que liam em voz alta os panfletos. Por quê? Porque não era a maioria da população que era educada, que sabia ler e escrever. Isso por quê? Porque leitura, escrita e conhecimento são armas de poder. Então, era interessante manter essa população sem letramento, né? Porque aí parece que eles tinham menos acesso às ideias, mas, na verdade, eles tinham acesso também por causa dos panfletos. Exatamente. E eu também queria dizer outra coisinha, que é que uma das principais funções do gênero panfleto é justamente essa divulgação das ideias. E a gente vai ter o quê? O uso de uma linguagem mais apelativa, mais emocional. Por quê? Para quê? Para comover, para mover essa massa, né, mover essa massa em busca de uma revolução, dessa divulgação das ideias. E até hoje a gente tem o panfleto ainda com esse papel. A gente vai entrar em época de campanha política. E a gente sabe que a gente vai receber infinitos panfletos. E a gente vai ver infinitos panfletos pela cidade. Por quê? Porque continua sendo um gênero que vai ter como função carregar essas mensagens de maneira mais direta, de maneira até mais apelativa. E também, assim, o panfleto ele tem um papel essencial em todas as revoluções, como também para citar
a Revolução de 1817 também. Se vocês pesquisarem no Google rapidinho, vocês conseguem achar diversos panfletos dessa época. Diversos panfletos da época da Revolução Francesa. Revolução Francesa esta aqui, dando um spoilerzinho, foi essencial. Os ideais da Revolução Francesa foram foram essenciais para as várias revoluções aqui, como, por exemplo, a Revolução de 1817 aqui, a Inconfidência Mineira, todos esses são revoluções que trazem em si ideias revolucionárias francesas. E o panfleto, atentem-se, é essencial na construção desse saber revolucionário, né, nessa divulgação. Inclusive, são excelentes objetos de estudo, não é mesmo, professora Vanessa? Exatamente. Porque trazem para a gente uma visão daquele período. É quase como um quadro de memória, assim, um quadro social, um quadro da memória social da época. Olha aí, bem legal essa explicação da professora Mili. E conhecimento é poder mesmo, né, gente? A gente precisa realmente conhecer, se atentar sobre essas questões. E uma forma, né, dessas pessoas de divulgar, né, a finalidade era justamente deixar que o povo, a população em geral, né, ela soubesse da situação que estava, né, se vivia a França naquele momento, certo? E a gente falou na aula anterior, e eu reforço aqui, quando a gente fala de revolução, né, existiram algumas revoluções aqui, a professora Mili colocou, né, a Revolução Pernambucana de 1817, mesmo foi um marco para a história de Pernambuco, para a história do Brasil, né, porque foi uma revolução aí que Pernambuco conseguiu, vamos dizer assim, conseguiu em 75 dias, certo? Ser independente, né? Ser um país, se tornar um país. Então, a gente vê que outras manifestações, revoluções no momento ocorriam, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, mas elas não conseguiram avançar do período ali de conspiração, né, de arranjo, onde as pessoas estavam inquietas, incomodadas, mas não conseguiu avançar e só se tornar independente, né, se tornar um país. E a nossa Revolução aqui pernambucana de 1817, ela conseguiu isso, né, ela avançou essa fase de conspiração. Então foi um momento muito importante, certo, da nossa história. E aí, inspirada também nessas ideias da Revolução Francesa. E revolução, quando a gente fala, gente, é uma ideia de transformar aquela ordem, né? Aquela questão, não é qualquer manifestação. Né? Isso, quando a gente está falando de revolução, é a gente mudar uma organização, né? Transformar uma organização social que não está legal. Então, tem todo um poder aí, né, nessa palavra, nessa manifestação, que é você revolucionar. Então, vamos lá, seguindo aqui. Olha, outro panfleto do período aí, né, olha a gravura, revolucionária do século XVIII, né, um momento ali da pré-revolução, assim, né, as fases ali da Revolução Francesa. O terceiro estado, né, que é esse sujeito aí, né, esse indivíduo que está aí no chão, se livra dos grilhões, né, das correntes, enfim, então, para o desespero da nobreza e do clero. Se vocês observam aí na imagem, né, olha a nobreza e o clero aí, desesperados, né, com um aspecto assim de desespero, onde o terceiro estado, o povo, estava despertando, né, se livrando dessas correntes aí do absolutismo, do antigo regime, como a gente coloca aqui, da França naquele momento. E olha aí o que tinha escrito nesse panfleto, olha, nele se perguntava assim, o que é o terceiro estado, né? Tudo. O que foi até o presente na ordem política? O que é que esse terceiro estado foi presente? O que é que ele fez na ordem política? Nada, porque não se permitia, né, a participação do povo, da população participar da ordem política. E o que se solicitava? Ser alguma coisa bem interessante, né? Então, vejam, um panfleto aí para mostrar, né, divulgar, com essa finalidade de divulgar
o que ocorria naquele momento, né? O que estava ocorrendo na França naquele momento. Então, veja, a gente já está chegando ao final dessa aula. Próxima aula tem mais Revolução Francesa, que é um assunto bem legal da gente estudar aqui. Eu quero passar a palavra agora para a professora Mili, certo? Já agradecendo a ela de estar aqui conosco, né, com essa participação maravilhosa, contribuiu muito aqui com a nossa aula, tá bom? Quero agradecer desde já a ela e vou passar aqui a bola para ela dar as considerações finais. Oi, gente, como sempre foi um prazer estar aqui, eu adorei. Eu adoro falar de história, realmente, e eu acho que história, português e literatura são matérias bem afins, então dá pra gente fazer essa troca. E eu espero que vocês tenham gostado e voltem, né? E venham sempre prestigiar essa professora maravilhosa que enche vocês de conhecimento. Então, como sempre, foi um prazer. Um beijo, até a próxima. A gente é que agradece a belíssima contribuição, certo? Quero agradecer a vocês também aí, né? Um beijo para todo mundo. Estaremos juntos novamente na próxima semana, certo? Um beijo grande, gente, e até a próxima aula. Tchau, tchau.